Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Nós temos esse encontro diário aqui e o propósito deste encontro, o propósito deste canal é nós buscarmos na Palavra de Deus princípios, valores e promessas para embasar, para inspirar e direcionar as nossas orações. Muitas pessoas dizem assim: eu não sei orar, eu não sei fazer uma oração. Mas fazer uma oração não existe uma fórmula. Existem alguns modelos bíblicos de oração. A oração que nós chamamos do Pai Nosso é um modelo, mas ela não é necessariamente tem que ser seguida daquela forma. Oração é uma conversa, um diálogo que nós temos com Deus, buscando respostas para aquilo que nós apresentamos diante dele. Sejam pedidos, sejam milagres, seja aquilo que você entende que precisa colocar diante de Deus. E por que orar a palavra? Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós nos inspiramos na palavra de Deus para fazer a nossa oração, nós já estamos muito mais próximos das respostas que Deus tem para nós. Porque de forma alguma Ele vai nos responder algo que contrarie, que vai contra aquilo que Ele deixou nas Escrituras para a nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo. Nós vamos orar em cima do princípio, dos valores que nós vamos aprender com a palavra de Deus aqui hoje. E também te convidar a ler comigo a palavra. Isso, o texto que o Senhor nos dirigiu está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. Carta de Paulo aos Romanos 14, 22. Eu vou ler um versículo, vou contextualizar para você e vamos extrair dali um valor, um princípio, uma direção de Deus para a nossa vida. Então, vamos ao texto. Assim está escrito: a fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O contexto desse capítulo fala do apóstolo Paulo ensinando, exortando aqueles que eram maduros na fé a terem uma tolerância mais alongada com aqueles que estavam iniciando na fé, com aqueles que eram mais fracos na fé, aqueles que estavam entendendo nos rudimentos, no começo da compreensão da fé cristã. E o apóstolo Paulo orienta que se você já é maduro, você precisa muitas vezes se abster de algumas coisas para não escandalizar, ou seja, ser uma pedra de tropeço na vida daqueles que estão começando na fé. É um zelo, um cuidado. Então esse capítulo 14, ele é maravilhoso porque ele traz, sabe, rudimentos, coisas muito simples, elementares da palavra de Deus enquanto doutrina, para que os novos convertidos, aqueles que estavam chegando na fé, fossem orientados e para que aqueles que já eram maduros soubessem como lidar com sabedoria, com graça e amor para com os novos convertidos. Então, é um texto amplo que alcança dois grupos específicos de pessoas dentro da comunidade de fé. E, é claro, a palavra de Deus ela é sempre embasada em princípios, em valores. E aqui, esse texto que nós lemos, essa segunda parte do versículo, diz assim, olha, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Nós vivemos dias em que as pessoas têm acesso a infinitas opiniões acerca de muitas e quaisquer coisas. Todo mundo hoje entende que pode dar uma opinião acerca de qualquer assunto que está acontecendo. E isso, por um lado, é muito bom, porque nós temos a liberdade de dar opinião, as redes sociais, a internet, ela deu essa liberdade de dar opinião. Mas nós que somos da fé, nós que conhecemos o Evangelho, temos que ser prudentes. Aqui, muitas vezes nós somos tentados por causa de algo emocional que toca nossas emoções, que toca aquilo que são aqueles valores que são caros para nós. Nós temos a tendência de aprovar ou desaprovar rapidamente alguma coisa apenas pela sua aparência, porque às vezes incomoda o nosso coração, afeta a nossa alma,
afeta pessoas que nós gostamos, fere conceitos e valores que nós defendemos e de repente nós estamos desaprovando, ou de repente porque alguém que nós gostamos, alguém que nós respeitamos, e a gente de imediato aprova aquela opinião sem fazermos uma reflexão mais aprofundada, mais cuidadosa. Mas além de somente aprovar, quando você aprova algo, você está dizendo, isso é verdade para mim. Você está se alimentando daquela opinião, se alimentando daquilo que chega até você, e precisamos ser muito prudentes. E a nossa prudência vai nos preservar de sermos condenados naquilo que aprovamos. Quando nós precipitamos demais em bater um martelo, de aplaudir, de louvar algumas opiniões, alguns conceitos que chegam assim de bate-pronto para nós e a gente não reflete direito, nós estamos aí nessa margem de sermos condenados naquilo que aprovamos. Podemos cair nessa cilada, uma cilada que chega diante de nós pelo inimigo. O inimigo quer colocar cilada diante de nós para que nós venhamos aprovar e depois vai ferir o nosso orgulho. Porque uma vez que nós erramos, precisamos ser humildes para reconhecer aquele erro e consertar. E se nós somos muito precipitados em aprovar rápido demais as coisas, e aí a gente descobre que é errado, nós precisamos ser humildes para arrepender. E o caminho para que a gente não tenha que passar por esse constrangimento é nós pouparmos o nosso julgamento ao aprovar ou desaprovar alguma coisa sem uma reflexão mais profunda. Precisamos colocar a palavra de Deus como um filtro para tudo aquilo que nós ouvimos. A palavra, o texto da Bíblia tem um versículo que diz assim: ouvi de tudo e retenha aquilo que é bom. Mas o que é reter aquilo que é bom? É como se nós pudéssemos ter uma peneira, um filtro, para que aquilo que passe nós possamos separar aquilo que nos interessa daquilo que não nos interessa. Ou seja, reter o que é bom é filtrar, é separar, é peneirar tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que chega até nós. E qual que é o filtro que nós usamos? A palavra de Deus. E para isso é importante que nós venhamos conhecer o que a palavra de Deus fala acerca de qualquer assunto, acerca de qualquer circunstância na nossa vida. O texto aqui do apóstolo Paulo, ele falava sobre, em uma parte aqui específica, falava sobre coisas que poderiam ou não poderiam ser comidas, que causavam escândalo ou não quando as pessoas se alimentavam de algumas carnes. É um contexto mais amplo, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas para você entender que ali, naquele lugar, estava tendo uma discussão específica. Mas esse texto é um princípio de sabedoria para a nossa vida. Não compre brigas, não compre, discussões sem aprofundar o seu conhecimento sobre aquilo que chega até você. E o texto fala: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas, por outro lado, nós estamos já embasados de firmes convicções a respeito da nossa fé. Aí nós devemos sustentar a nossa fé, as nossas convicções inabalavelmente. Porque se você tem convicção da palavra de Deus acerca daquele assunto, não demova-se daquele lugar. Se é certo, se você aprovou, ok. A palavra de Deus validou, ok. Não me arredo dessa posição. Não me dobro diante de argumentos que venham tentar mudar as minhas convicções já estabelecidas pela palavra de Deus. E nós, como eu disse no início, estamos num tempo onde que muitas informações chegam até nós, chegam através das mais diversas pessoas, e se nós não estivermos embasados, nós corremos o risco de desaprovar aquilo que é certo e de aprovar aquilo que é errado. Não deixe que as suas emoções decida e seja o seu discernimento. As nossas emoções não são boas em julgar. Não podemos evitar as nossas emoções. Nós não temos como evitá-las.
mas nós podemos deixar para decidir, deixar para julgar, deixar para aprovar ou desaprovar alguma coisa fora do calor das nossas emoções. Talvez seja algo que incomode o seu coração partindo de uma pessoa que você não gosta, mas às vezes o que ela está dizendo está certo. Às vezes, algo que está errado, que vem de uma pessoa que você gosta e admira, e você aprova com muita rapidez. O conselho da palavra é: não faça dessa forma. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E como que eu não vou me condenar naquilo que eu aprovo? Quando eu estou respaldado pela palavra de Deus. Então, não gaste a sua energia com discussões vazias, não gaste o seu tempo dando corda para provocações, não se permita ser, tocado por provocações às vezes tão vis e tão desonestas, para que você não desaprove ou aprove apenas por causa da sua emoção. O texto nos orienta, nos traz luz para os nossos relacionamentos, para a maneira como que nós vamos decidir a vida, apoiar ou não apoiar, concordar ou não concordar, aprovar ou desaprovar aquilo que chega até nós. O tempo todo nós somos colocados à prova. O tempo todo nós estamos diante de pequenas decisões e o montante dessas pequenas decisões vai dando direção para a nossa vida. Isso é assim com todo mundo, todos nós temos que fazer isso. Então eu volto a dizer para você, em base tudo que você tiver que aprovar na sua vida, pelo filtro da palavra de Deus. Conheça a palavra, delicie-se, saboreie, se alimente da palavra de Deus diariamente. Aqui no nosso canal nós temos centenas de vídeos e eu creio que eles podem te ajudar a conhecer um pouco mais da palavra, se aprofundar um pouco mais para além daquilo que é apresentado nos nossos vídeos e ter esse discernimento espiritual para além das suas emoções, para além dos seus sentimentos, mas buscando uma razão nas Escrituras para que você não seja condenado naquilo que você aprova. Aprove as coisas certas, filtradas pela palavra de Deus. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa enganados. E que todos esses que estão comigo agora, Pai, neste momento de oração, recebam, Pai, do discernimento, Pai, espiritual. Dê a cada um agora, Pai, ouvidos, olhos e sentidos aguçados para perceber e discernir tudo aquilo que não presta e discernir tudo aquilo que é bom, para que a confusão não entre, para que não estejam, Pai, aprovando aquilo que trará condenação, mas, antes de tudo, que o Teu Espírito Santo jogue luz, Pai, sobre cada decisão, sobre cada compreensão, sobre cada caminho que aqueles que estão comigo aqui agora precisam trilhar. Ah, Deus, nós sabemos que os tempos são de muitos conflitos, confusões, onde as pessoas estão buscando o tempo todo agregar seguidores, agregar aqueles que concordam pelo simples prazer, Pai, de dizer que venceram, que estão à frente e que têm o poder, mas que o Senhor venha livrar o Teu povo querido, Pai, dessas ciladas mundanas. Todos esses que estão ouvindo aqui comigo nesse momento de oração, sejam livres dessa cilada e sejam aprovados pelo Senhor naquilo que estão aprovando para as suas próprias vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal, sempre te peço isso, porque é importante para nós, vamos engrossar essas fileiras. Deixe o seu comentário, é muito importante que você comente, um amém, um glória a Deus, que você coloque aí no comentário, ajuda com que esse vídeo chegue até mais pessoas, então você me ajuda a cumprir essa missão aqui. E, se você puder, compartilhe, envie esse vídeo, alguém aí que você conhece precisa ouvir essa palavra e você é um canal de Deus para isso. Tenha um excelente dia, um excelente fim de semana e até amanhã, se Deus quiser.